Pedro Paulo protocolou na Câmara a PEC da reforma administrativa, que pretende modernizar as carreiras do funcionalismo público. Quem traz os detalhes para a gente sobre o que foi nesse momento então protocolado e como é que está esse avanço da reforma administrativa é a Duda Cambraia, que aparece já aqui para conversar com a gente. Duda, bom dia para você. Bom dia para você, Muriel, para todos que acompanham a CNN Brasil na manhã deste sábado. Pois é, Muriel, a PEC foi protocolada ontem, então, depois de um longo processo de 22 dias para conseguir o número de assinaturas mínimo de 171 deputados. E assim que foi protocolada, o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, usou as redes sociais para se manifestar sobre isso. Ele disse que a PEC está pronta para ser discutida, apreciada e melhorada. Ainda disse que o brasileiro atualizou tudo: banco, celular, carro e jeito de trabalhar. E chegou a hora de atualizar também o nosso modelo de Estado, que pode e deve ser muito mais eficiente, segundo Hugo Motta. A gente lembra que a PEC é uma das principais bandeiras de Hugo Motta neste ano, enquanto presidente da Câmara dos Deputados, e inicialmente, quando o texto foi apresentado na Câmara, no dia 2 de outubro, teve muita resistência, inclusive por parte de alguns grupos de servidores públicos. Alguns deputados, inclusive, pela pressão desses grupos, assinou e depois retirou a assinatura. Então, os deputados envolvidos no texto tiveram um caminho aí de 22 dias, desde o dia 2 de outubro, para conseguir, então, protocolar essa PEC. A gente lembra que o texto, Muriel, é do deputado federal Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro. Eu liguei para o deputado, antes de entrar ao vivo, para conversar com ele sobre os próximos passos em relação a esse texto. Ele disse que agora o momento é de negociar com todos os lados e de mexer no texto. E se essas negociações avançarem, o texto for melhorado, ele tem a expectativa de que a PEC pode ser votada na Câmara ainda neste ano. A gente lembra que uma proposta de emenda à Constituição tem um caminho um pouco mais longo, mais difícil do que um projeto de lei, por exemplo. Então agora o texto vai para a Constituição de Comissão de Justiça, depois vai para a Comissão de Constituição e Justiça, depois vai para uma comissão especial. Depois, se passar por essas duas comissões, vai então para o plenário da Câmara. No plenário da Câmara, Muriel, é necessário 308 assinaturas, um número bem maior do que essas 171 assinaturas iniciais necessárias para protocolar o texto. Então, realmente há esse esforço agora do deputado Pedro Paulo e dos companheiros de conseguir mais apoio a esse texto. Depois, se passar na Câmara dos Deputados, o texto vai então para o Senado e não precisa da sanção do presidente da República. O texto tem 70 propostas que mexem, então, um pouco na vida dos servidores públicos. Eu pedi, na ligação com o deputado, para ele me citar as 5 mais relevantes para ele. Ele citou a reorganização de carreiras, a promoção por avaliação e desempenho, a contenção dos supersalários desses servidores públicos, o fim das férias de 60 dias e o fim da aposentadoria compulsória dos juízes. Se essa PEC for aprovada, Muriel, a maior parte dessas 70 propostas passam a valer de forma imediata, pelo menos em relação ao texto original. O pacote da reforma administrativa, além dessa proposta de emenda à Constituição, tem também um PLP e um PL. Então, se a PEC for aprovada, ela abre constitucionalidade, então, para a aprovação futura de um projeto de lei, por exemplo, Muriel. Como eu disse, o caminho é longo, a gente tem muitas etapas para serem cumpridas ainda e a gente segue, claro, acompanhando de perto essa PEC, Muriel. Qualquer novidade no Congresso Nacional, a gente traz aqui na programação da CNN.